Meus amigos, boa noite a todos. Aqui estamos para darmos continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que são ferramentas fundamentais para o nosso equilíbrio. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardando o pessoal. Hoje nós continuaremos no tema reencarnação, no ponto específico da oportunidade. Foi a Ione. Mas, André, vale a pena você falar tudo novamente, que não tinha entrado ninguém ainda. Repito, pode deixar. Porque ninguém tinha entrado ainda. É deixar eles entrarem, daí você fala. Deixa comigo. Porque não entrou ninguém ainda. Agora que estão entrando. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Nós teremos como tema desta noite reencarnação e oportunidade. Assim como na semana passada, nós teremos oportunidade para perguntas, viu? Para aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aqui na parte dos comentários, nós vamos abordar aqui ao final da reunião. Fiquem à vontade. André, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai ter reunião na época de Natal, essas coisas aí? Sim. Pessoal, nós teremos reunião normalmente, assim como acontecia nas nossas reuniões presenciais, que nós temos tanta saudade. Nós só pararemos no dia 24, no dia 25, no dia 31 e dia 1º. Desse modo, teremos a reunião da semana que vem no dia 16 e a do dia 23 e a do dia 30 normalmente, quarta-feira, nesse mesmo horário. Valeu, obrigado. Muito bem, pessoal. Nós vamos dar início à reunião e pedimos para o querido Raul fazer a prece de abertura. Vamos então trazendo o nosso pensamento para a mesma sintonia, elevando ao alto o nosso sentimento, sentindo a presença amorosa de Deus a nos envolver, a nos abençoar, e agradecemos assim por mais uma noite em que podemos estar reunidos, mesmo que distantes fisicamente, muito próximos, muito ligados pelos laços do Espírito. Que o nosso desejo maior da noite seja o de aprender um pouco mais aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou em seu Evangelho, aquilo que a doutrina espírita, em Allan Kardec, em Chico Xavier e outros tantos, veio nos trazer com luz, com clareza, para que o nosso entendimento seja amplo, para que nós tenhamos a fé fortalecida, tenhamos clareza de consciência, e que o Senhor abençoe essa noite, e que vibrações de muita paz, de muito amor, possa permanecer em nossos lares. Que
Que assim seja. Reencarnação, oportunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Necessidade da reencarnação. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. Muito boa noite, meus amigos. O tema da noite é reencarnação e oportunidade. O tema reencarnação nos dá a possibilidade de várias abrangências sobre esse tema, de várias discussões sobre esse tema, dada a importância que ele tem dentro da nossa evolução espiritual. Vamos nos lembrar, né? Semana passada foi muito bem comentado as dificuldades de uma reencarnação. Vamos lembrar que toda encarnação existe um programa a ser cumprido. Nós temos as reencarnações de espíritos atrasados, devedores, né? Em resgate a débitos do passado, que somos todos nós, em sua grande maioria. Pedimos por essa oportunidade, pedimos que, pela misericórdia divina, apesar de nossas sucessivas encarnações, apesar dos nossos sucessivos erros, do nosso descompromisso em seguir o programa que foi estabelecido, a misericórdia divina sempre nos dá uma nova oportunidade. E temos também os espíritos missionários que vêm à Terra para ajudar no progresso do planeta, que vem sem a necessidade do resgate, mas trazer os exemplos do Cristo, os exemplos de amor, os exemplos de auxílio ao próximo, como que a despertar dentro de nós essa faísca, essa fagulha do amor do Cristo que existe, que está aqui e que muitas vezes nós deixamos ou perdemos a oportunidade de aumentar, de projetar, né, ao auxílio aos nossos irmãos. É muito interessante porque nós almejamos um dia, depois de muitas encarnações, depois de muito aprendizado, de muito resgate, termos ao menos um pouco da elevação desses espíritos evoluídos que passam por aqui e nos servem de exemplo. Mas nos dias, em todos os nossos dias de nossas vidas, né, falo pelo menos por mim, perdemos inúmeras oportunidades que nos são dadas de agir em prol dos nossos irmãos. A reencarnação é uma oportunidade única. Embora tenhamos inúmeras existências, a cada existência, a cada dia, temos uma oportunidade diferente de auxílio, de amor ao próximo. O livro de respostas de Emmanuel, ele tem um recado que nos é dado pelo tempo. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso a cada alvorecer: certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho. Mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Muitas vezes nós agimos como se fôssemos senhores do tempo e da existência. Deixamos para amanhã e para amanhã. Vamos nos apegando às questões materiais, vamos nos apegando às questões menos evoluídas,
mais ligadas à nossa subsistência, ou até prazeres mundanos, que não nos levarão em evolução espiritual a lugar nenhum, e vamos deixando para amanhã as oportunidades. As oportunidades vão passando todos os dias à nossa frente e nós esquecemos do compromisso assumido, esquecemos do nosso programa de encarnação, esquecemos que queremos sim nos tornarmos pessoas melhores para que um dia possamos ser ao menos devedores do que somos hoje. Estamos sempre pensando, verificando o quanto as pessoas têm medo da morte, e muitas vezes podemos concluir que, na verdade, as pessoas não têm medo da morte, mas eu pergunto a mim mesmo, e eu acho que cada um deveria perguntar, seria: se eu morresse hoje, o que eu fiz de bom? Como eu estou executando o meu planejamento? Como eu estou executando, como eu estou usufruindo dessa oportunidade bendita que Deus nos deu de tentar me tornar uma pessoa melhor, de tentar evoluir espiritualmente. Vamos lembrar que isso não é novidade, né? O programa Pinga Fogo, de 1971, Chico Xavier já nos alertava que cada um tem a sua programação ao reencarnar. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui por mero diletantismo. Estamos aqui para cumprir um programa que nós escolhemos juntamente com a espiritualidade antes de reencarnarmos. Os parentes foram escolhidos, os amigos foram escolhidos. Ninguém passa pela vida de outra pessoa por acaso. E lembrando, inclusive, dessa questão do parentesco, né, surge uma pergunta às nossas mentes: será que vivendo hoje, da forma como estamos vivendo, ao desencarnarmos, estaremos na mesma condição espiritual daqueles entes tão queridos aos nossos corações? Todos devemos nos lembrar, quem assistiu ao filme Nosso Lar, né, da grande diferença de evolução de André Luiz, que não era má pessoa, mas viveu apegado às coisas materiais, e de sua mãe, que vivia em planos superiores, né? Espíritos tão afeitos pelo coração, mas tão distantes pela evolução espiritual. Por fim, eu gostaria de lembrar que todos nós estamos ouvindo falar muito, né? Um dos temas mais abordados nos dias atuais é a transformação da Terra num planeta de regeneração, deixando de ser expiação e provas. E me vem à mente que este planeta de regeneração, ele vai depender da vibração espiritual do planeta. Ele vai depender do nosso progresso individual e do nosso progresso coletivo. O resultado do planeta vai ser a evolução coletiva dos espíritos aqui encarnados. Não será a matéria física do planeta que necessariamente levará a um caminho de paz, que levará a um caminho de amor, que levará a pessoas melhores. E sim, a coletividade de pessoas melhores que elevarão o padrão vibratório do planeta. Por fim, muito rapidamente, eu me recordo de uma história contada por Divaldo Pereira Franco, que em uma determinada ocasião havia uma recepção muito importante, e nessa recepção, um filho dos anfitriões estava jogando bola e fazendo uma confusão, e estava confusão no sentido de uma criança, né, no meio dos convidados, muito sofisticados, sendo criança, né, brincando. E aí o pai teve uma ideia, ele abriu uma escrivaninha, alguma coisa do gênero, achou um mapa mundi, recortou os países do mundo e falou para ele: olha, seguinte, pega isso aqui, monta o quebra-cabeça, e depois que você terminar o quebra-cabeça, eu vou brincar com você.
O menino estava pedindo para ele brincar e ele estava dando atenção aos convidados. E ele falou, bom, ele vai levar a noite inteira lá, eu vou conseguir dar atenção para os meus convidados. E passados 5 minutos, né, o menino volta com o mapa mundi inteiro montado. Menino pequeno, de 7 anos, 6 anos. E o pai falou, olha, como que você conseguiu fazer isso, né? Como que você montou tão rápido? Alguém te ajudou? Ele falou, não, ninguém me ajudou. Então, como que você conseguiu? Ele falou, pai, eu virei ao contrário e atrás tinha um homem. Eu consertei o homem e quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Então, eu deixo como reflexão, né? Qual é o homem que nós estamos sendo nessa encarnação? Como nós estamos aproveitando a oportunidade dessa encarnação, seja para a nossa evolução individual, seja para resgate dos nossos débitos do passado, ou seja, na transformação dessa coletividade, desse mundo, para chegar nesse mundo de regeneração que nós tanto almejamos. Seja também para um dia, há muitos e muitas encarnações, muitos milênios para frente, sermos um pouco melhores do que somos hoje. Não podemos esquecer que, diretamente vinculado à oportunidade, à nossa evolução espiritual, está o nosso esforço próprio. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Seguindo aí a linha de pensamento do Rodolfo e das reuniões passadas, eu acho que já não se trata mais aqui, né, de perguntarmos se alguém acredita ou não na reencarnação, né? Nós sabemos que muitas religiões são reencarnacionistas, como os hindus, os budistas. A questão primordial é o que vamos fazer com a nossa reencarnação. Então, o Rodolfo falou aí da programação que é feita antes de nós reencarnarmos, e para solidificar um pouco mais esse pensamento, eu busquei uma mensagem do Emmanuel chamada A Porta Estreita. Ela está publicada lá no livro Vinhas de Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Ele comenta um trecho do Evangelho, que pelo próprio nome já diz, que está relatado também no Evangelho de Lucas, capítulo 13, 24, que o Cristo nos asseverou o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Então, o Cristo já lá 2000 anos atrás nos alertava que aqueles que buscassem a porta larga da vida iam perder a sua oportunidade, né? Então, o Emmanuel fala o seguinte, né, que antes da encarnação necessária ao progresso, a alma, o espírito, estima na porta estreita a sua oportunidade, que é o tema da noite, gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Então, vejam só, reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício redime. Exalta o obstáculo que em si. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. E nem espera senão a luz do entendimento da vida. Obtém, assim, o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então, o Emmanuel continua essa mensagem dizendo que aí nós fugimos das dificuldades, buscamos o caminho do menor esforço, nós fugimos do sacrifício e apelamos para as vantagens pessoais, né?
em vez de servir aos semelhantes, nós reclamamos que não somos servidos pelos nossos irmãos. E assim vamos, num sono doentio, de ano em ano, passando através dos tempos, né, na evolução carnal, sem algo realizar de útil e de bom. Nem para nós, nem para os nossos semelhantes. Menosprezando, então, o quê? Os compromissos assumidos anteriormente. Então, é muito comum, mesmo no meio espírita, e aqui eu vou falar olhando para o próprio espelho, e eu falo isso olhando para dentro de mim, vocês acreditem nisso, que quando a dificuldade bate a porta, nós ficamos desesperados. Nós pedimos para todos os espíritos superiores, para Batuíra, para Meimei, pedimos para Eurípides, fazemos prece. Então, ficamos desesperados, esquecendo que aquela dificuldade foi pedida por nós, fez parte do nosso programa reencarnatório. E eu não estou aqui querendo dizer que é fácil, e nem estou querendo dizer que todo mundo deve simplesmente achar que isso não tem importância nenhuma. Ao contrário, nós temos sim que orar para Deus, mas para pedir forças para Ele, para que nos dê força, nos dê coragem, para superarmos aquela dificuldade. Porque um dos exemplos mais lindos, né, o Emmanuel também fala nesse livro que o Rodolfo comentou, em Livro de Respostas, é o esforço do espírito humano encarnado para melhorar-se. Esse é um dos espetáculos mais lindos da espiritualidade, né? Aí o que acontece? Em geral, né, isso vale para 95% de nós encarnados, quando nós vamos chegando na idade adulta, na idade senil, na velhice, a enfermidade começa a nos alertar da morte do corpo físico. Então, aí nós falamos, meu Deus, puxa, eu queria mais tempo para poder voltar e fazer aquelas coisas que eu prometi, eu queria poder mais tempo para ajudar as pessoas, né? Então, aí a aflição bate naquela criatura, né? Em todos nós, eu estou falando de 95% do planeta, pelo menos, né? Que querem mais tempo, né? Sendo que não aproveitaram o tempo que estavam aqui para fazer todas essas coisas que foram prometidas, né? Então, gente, mesmo nós espíritas temos essa tendência, né, de achar que, bom, porque a reencarnação, então a outra vida. Não, uma outra encarnação, como foi falado aqui na reunião anterior, às vezes vai demorar dezenas de anos, se não demorar muito mais, 20, 30 anos para você reencarnar. E como que você vai juntar aquelas mesmas criaturas novamente, que estão aqui hoje no seio de uma família, de um grupo de trabalho, numa entidade de trabalho? Como você vai juntar todo mundo? Vai esperar todo mundo reencarnar novamente? Então, nós temos que perder um pouco essa fantasia, essa ilusão, né? Que, infelizmente, as outras religiões não nos preparam para o momento da desencarnação. Porque no momento da desencarnação, nós não vamos encontrar nem céu nem inferno, nós vamos encontrar nós mesmos. Nós mesmos diante de quem? Da nossa consciência. Não vai ter nenhum juiz nos julgando, não vai ter ninguém nos acusando de nada. Porque os espíritos superiores, acima de tudo, nos amam e têm carinho e afeição por nós. Nos respeitam as decisões, mas as decisões trazem consequências, e as consequências são nossas. Então, nós vamos encontrar lá do outro lado da vida quem? O Túlio. O Túlio vai encontrar ele lá, com os compromissos feitos ou desfeitos, melhorados ou piorados, de acordo com a capacidade que ele mesmo teve de realizá-los ou não. Então, gente, é uma infantilidade pensar que porque nós somos seres eternos e temos o infinito, que nós temos todo o tempo do mundo para resolver os problemas. Não! Nós temos que resolver eles hoje, o mais rápido possível. O senso de urgência tem que nortear as nossas ações do dia a dia, né? E parar com esse pensamento, assim, meio poético, né? De que
tem um céu, sem anjos, nada disso. Então, as religiões tradicionais, infelizmente, vou repetir, não preparam as pessoas para o pós-morte. E muito menos, às vezes, para a vida. Pensam num céu beatífico ou no inferno que não existe. Mas o que vale são os compromissos que nós assumimos, né? Então, o Emmanuel termina assim essa mensagem, dizendo, né? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram, vejam bem, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não a conseguem. Então, gente, louvemos a vida, amemos as pessoas, perdoemos as pessoas dentro de casa. Se alguém nos fez algum mal, perdoemos, deixa para lá, deixa passar. Se tem um atrito dentro de casa, e é comum, porque nós convivemos tanto tempo juntos, surgem atritos naturais, sejamos aquele que ceda, que dê lugar, que silencie no momento adequado. Aprendemos a louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Não é só orar, é ser feliz com aquilo que nós temos, que Deus nos proporcionou. Isso é louvar a Deus, é ser resignado, aceitar as situações que nos acontecem, certo? Ajudar ao próximo, entender que aquela pessoa que nos fez um mal, ou supostamente nos fez um mal, podia não estar num mau dia, num bom dia, podia estar passando por provas muito piores que as nossas, né? E as situações poderiam ser muito piores ainda. Nós recebemos as provas à prestação. Nós fazemos os erros à vista e a cobrança vem à prestação, porque a divina bondade de Deus não nos cobra sobre algo que nós não podemos fazer. Aliás, nós nos comprometemos com aquilo, né? Então, gente, é isso, louvar a vida, cantar a Deus, agradecer a Deus, sorrir, sermos alegres no ambiente familiar, ajudarmos as pessoas, aquelas que estão no nosso alcance, fazer tudo de bom que a gente possa fazer hoje e agora, porque só assim seremos felizes quando? Amanhã, nas nossas próximas existências. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. 2 comentários bem elucidativos, né? Tanto do Rodolfo quanto do Túlio. Na verdade, ou em verdade, a questão de crer na reencarnação simplesmente não ajuda em nada, né? Porque reencarnar, como disseram os amigos, traz responsabilidades. Reencarnar por reencarnar não quer dizer nada, né? Eu morro, nasço, não leva a lugar nenhum. É porque a reencarnação, ela traz para todos nós compromissos, como bem foi falado, né? Não reencarnamos por reencarnar. Tem todo um planejamento, mas um planejamento imenso. É por isso que lá no começo, o Rodolfo frisou bem, né, aquela expressão, né, dia como o de hoje não terás. Então é agora, o momento é esse. É a gente vencer a gente mesmo. Túlio abordou também o outro lado muito interessante, que nós achamos porque morremos, né, nós vamos chegar do lado de lá, isso tudo, infelizmente, pela nossa educação religiosa, né, grande maioria,
nós vamos lá para um céu, né, ou para um lugar pior, um lugar melhor, vamos ser recebidos por Deus. Na verdade, gente, a grande surpresa da morte, certo? Porque a morte, quando nós morremos, nós entramos na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Temos que pensar isto, a verdadeira vida não é essa que nós estamos. Essa é uma vida de aprendizado. Reencarnamos para aprender. Mas a verdadeira vida é a vida de Espírito. Então, quando nós voltamos para lá, nós vamos encontrar, com certeza, conosco mesmo, o mesmo jeitão, né, a mesma pessoa, com as mesmas manias. Não é porque a morte veio até nós, né, não é porque o desencarno, porque a essência nossa é o espírito. Nós somos espíritos que estamos, certo, vestindo uma indumentária de carne. É simples, tão simples quanto. Somos espíritos. Se eu sou espírito, qual a diferença que vou ter se chegar do lado de lá? Vou ter alguma diferença? Não, vou pensar da mesma forma, vou ter os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas coisas, acreditar nisso, acreditar naquilo. É por isso que e é por isso que a bênção da doutrina espírita, ela vem nos trazer isso. Apesar de no mundo ter várias, como o Túlio mencionou, religiões reencarnacionistas, a doutrina espírita traz a reencarnação com esse sentido de progresso, de responsabilidade, que nós pedimos exaustivamente para reparar os nossos enganos de ontem. Os nossos enganos de ontem. Tem muitos espíritos que desencarnam, não pensam que eles chegam lá e sabem que estão encarnados. Não. Às vezes desconhecem, continuam vivendo no mesmo ambiente familiar, continuam vivendo no ambiente do trabalho, porque não tiveram. E eu vou contar rapidamente uma história, que não é uma história, é uma verdade, né? Ontem, na nossa reunião de desobsessão, e eu posso contar isso porque não estou colocando ninguém descobrindo nada, ou a descoberto. Na reunião de desobsessão ontem, depois de uma doutrinação longa, né, a um espírito que não acreditava que ele estava desencarnado, não adiantava, a gente falava, conversava, falava com ele, veja, esse corpo através do qual você está falando é seu, mas não adiantou. Ele saiu mais ou menos compreendendo a situação. Daí teve uma outra comunicação em seguida que o espírito veio, mas dando gargalhadas, assim, sorrindo, gargalhando mesmo, né? E aí perguntamos a ele qual o motivo da alegria que ele estava. E ele contou que não era alegria, é que ali onde eles estavam, né, ele viu que quando se falou que aquele senhor que estava dando comunicação através daquela pessoa era um espírito já desencarnado, vários que estavam naquela reunião começaram a se benzer, né? Cruz, credo, Deus me livre. E ele deu risada. Por quê? Porque achou estranho. E nós entendemos que aqueles outros que ali estavam não tinham ainda a noção de que estavam sem o corpo físico. Tinham desencarnados, sem essa noção, certo? E quando falou em morto, eles se benzeram, meu Deus, né? Ficaram assustados. E eles eram mortos, estavam ali mortos, né? Nessa reunião. Então a gente vê, esse é um ponto fundamental, né? De que é impressionante mesmo que nós atingimos o século XXI, né? E a gente ainda tenha na nossa cabeça, né, essa questão, né, de que morremos, né, vamos lá para um céu, a beatitude que o Túlio comentou. Não vamos, nós vamos encontrar conosco mesmo. Aqueles que vão nos ajudar vão ser aqueles espíritos que nos amam e, na grande maioria, nossos próprios familiares. Agora, o importante da reencarnação é este momento
de nós entendermos que a nossa reencarnação é uma bênção enorme. O Túlio levantou o problema também do sofrimento. Nós, a vida inteira, mas eu diria para você, a grande maioria já, faz o Pai Nosso. Né? Então, nós, Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Quando a vontade de Deus vem em nosso favor, nós não aceitamos. Falta a nossa fidelidade, um tema que já falamos aqui, né? Nós achamos que somos fiéis a Deus, mas quando nós passamos por um momento difícil, nós não queremos saber, nós achamos que, não, a injustiça comigo, né, é uma injustiça muito grande. Então temos que pensar bastante nisso, bastante mesmo. A existência na Terra é uma oportunidade de ser conseguida. Lá no começo dos estudos sobre a reencarnação, nós falamos de um espírito que desencarnou e pediu para voltar, porque ele viu que ele tinha se enganado. E o instrutor espiritual falou para ele, você vai voltar sim, mas tem uma fila de 221 mil espíritos na sua frente para reencarnar. Então é assim, não é? A reencarnação não é um projeto que alguém joga lá uns dados e o sujeito vai para um lado e para o outro. Tem todo um planejamento, mas tão intenso, tão grande, para que a gente nasça, né? Se nós soubéssemos disso, assim, na vigília em que nós estamos hoje, né, nós seríamos envergonhados, né, porque o trabalho que o plano espiritual faz para a gente nascer, a luta, né, os pais que vão nos receber, a nossa família, o nosso trabalho, quem será a nossa esposa, quem será isso, será aquilo, tudo isso, de certa forma, está planejado. Nós participamos deste planejamento. Precisamos ler as obras de André Luiz, que tocam muito fundo nisso. Tem uma escola lá no plano espiritual em que os espíritos vão lá, e tinha uma senhora, uma moça muito bonita, que ela pediu que não gostaria de voltar com a beleza, porque ela tinha falido. Entendeu? As formas dela continuavam belas, mas ela não queria voltar assim, porque ela tinha falido, de certa forma, muito, né, pela sua beleza. Então, são inúmeros casos, inúmeros. Eu só vou dar um exemplo, e tomando um pouco mais de tempo e da boa vontade de vocês, porque esse tema, realmente, nós temos que pensar todos os dias nele. Reencarnar por reencarnar não vale a pena, né? Não vai levar a lugar nenhum. Cada reencarnação significa para nós um compromisso, né? E que nós temos que respeitar a dedicação dos amigos espirituais que nos trouxeram a vida. No ano de 177 da era cristã, esse é o caso para eu finalizar, da era cristã, os romanos tinham conseguido um excelente, vamos dizer assim, uma excelente vitória nas Gálias. Tinham derrotado os seus inimigos de forma estrondosa. E aí, esses romanos todos, né, generais, todos eles envolvidos, senadores, resolveram, então, que deveriam fazer uma homenagem, certo? Àquele tribuno que levou a esta vitória, né? Que ele fosse homenageado. Então, se reuniu cerca, não era pouca gente, de 1000 romanos e discutiram o que fazer. Até que a proposta vencedora foi: vamos recolher todos os cristãos que tem por aí, vamos recolher junto os mendigos, certo? Todos eles, e vamos levá-los para a arena. E vamos, junto com isso, colocar vários animais na arena,
vários leões, vários cavalos, vários tigres, enfim, aquela história que nós já conhecemos da história. E vamos atear fogo na arena, né? Vamos deixar a arena com bastante óleo, vamos atear fogo e vamos ver esse espetáculo. Todos concordaram, bateram palma, e assim sucedeu. Ali perderam a vida milhares de pessoas no ano de 177. Bom, vocês imaginam o compromisso que essas pessoas arranjaram. Muitos conseguiram, através dos séculos, vencer esse remorso pelo sofrimento, pela bênção da dor, pela reflexão, certo? E venceram, mas uma grande maioria não venceu. Daí o plano espiritual, né? Tinha que arranjar um caminho para eles. E eles decidiram que eles gostariam de passar pela mesma situação. Olha bem, isso foi no ano de 177. Em 1961, na cidade de Niterói, quando o circo pegou fogo, levando à morte mais de 600 pessoas, estes espíritos resgataram o seu compromisso. Essa história, quem quiser ler melhor, ela está no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, certo? Chama-se a lição 6, Tragédia no Circo. A pergunta que fica que eu muitas vezes pensei nessa questão, porque eu já tinha lido várias vezes, o planejamento que o plano espiritual teve que fazer para que o José, vizinho do João, não fosse esse dia, porque o José não tinha nada a ver com isso. Porque o Luiz ficasse em casa, mas a Dona Maria tinha que ir. Vocês imaginam o tamanho do planejamento? Então, o plano espiritual, minha gente, ele planeja as nossas vidas. Nós não estamos aqui ao acaso. E graças a Deus, possamos cada um de nós cumprir pelo menos parte deste programa abençoado que os amigos queridos da espiritualidade nos encaminharam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a todos. Você não acha que acreditar em reencarnação, na justiça feita em outros mundos, torna as pessoas passivas? Não acredito porque a pessoa que acredita na reencarnação, com sinceridade, ela trata de aproveitar o tempo e de valorizar a bênção recebida. Por isso mesmo, a existência é obtida com espírito de muita responsabilidade por todos aqueles que creem na reencarnação como processo evolutivo ou como medida de resgate ou de aprimoramento para nosso espírito. Porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. E só reencarnando, só no relacionamento com os meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo, de modo que eu não espero nenhuma felicidade chamada paradisíaca depois da existência humana, senão essa felicidade maravilhosa de poder continuar vivendo aqui mesmo, entre os amigos terrenos, e aprendendo com eles como eu estou aprendendo até hoje, e espero partir deste mundo quando houver de partir, espero partir aprendendo sempre. Meus amigos, com isso temos muito material para reflexão, né, desse tema tão importante. Nós vamos dar aí
um minutinho para ver se aparece alguém com alguma dúvida, alguma interrogação. Nós esperamos que todos tenham agora bastante assunto aí para refletir. Senhor Carlos, se puder ligar o seu microfone. Ficar pensando ou conscientemente conversar com uma pessoa desencarnada atrapalha em seu processo espiritual lá do outro lado? Me refiro a perturbar. Bom, eu entendi já a pergunta, né? Então, na verdade, é o seguinte, nós, viu, Juarez, quando nós pensamos numa pessoa, né, pensando assim, eu penso que nós temos que pensar nela com amor, com carinho, né? Mas eu acho que nós não temos que pensar no sentido de essa pessoa nos ampare, nos ajude, né? Porque, na verdade, às vezes, esses espíritos queridos e amigos não têm condição de nos ajudar. Então, isso pode causar para eles, evidentemente, um processo aí de perturbação, né? Porque eles não têm essa condição. Eu acho que toda vez que a gente ora, nós pedimos a Deus e a Jesus, né? A Deus e a Jesus. Eu lembro de uma vez no Chico, uma pessoa foi conversar com ele sobre um problema, né? E o Chico falou, minha filha, o que você me pede, certo? Somente Jesus tem a resposta. Então, veja bem, Chico. Então, eu acho que não temos que ficar conversando, né? Inconscientemente, com certeza, muitas vezes a gente conversa, mas conscientemente, né, a gente com certeza atrapalha. Viu? Não sei se o Túlio e o Rodolfo querem completar. Hein, Túlio? O Túlio está fechado o telemicrofone dele. O Rodolfo também. Não, eu acho que você sugeriu, Mesquita, eu acho que é o melhor. Se a gente puder mentalmente lembrar daquela pessoa com carinho, pedir a Jesus que a ampare, né, que mantenha o equilíbrio e que ela esteja bem amparada no plano espiritual, é a melhor coisa a ser feita mesmo, né, nessas situações. O relacionamento entre nós e o mundo espiritual é normal, é intenso, mas o que vale como você falou, é aquilo que pensamos, né? E aquilo que pensamos de forma positiva sobre aquela pessoa e pedindo a Jesus que a ampare nessa etapa da existência dela, que todos nós passaremos, né? Um dia, todos nós passaremos por ela. Nós é que agradecemos, Juarez, por suas perguntas, viu? Ajuda a gente a esclarecer um pouco mais. E dentro disso que você colocou aí, Juarez, que o Túlio falou, né? Você veja bem, nós falamos, o desencarne não significa, vamos dizer que vamos ganhar asas, nós vamos encontrar com a gente mesmo. Então, você imagina quantos espíritos estão dentro dos lares ali, que já estão desencarnados, e assim como, vamos dizer, escravizados ali, para responder a essa ou aquela questão, sem ter condição, né? Existem muitos assim, né? Então, a gente não deve, em hipótese nenhuma, espírito que desencarnou, certo? A gente ficar fazendo conscientemente com ele perguntas, isso. Por isso tem o Centro Espíritas, as reuniões de obsessão, né?
que é o caminho. E vou só acrescentar mais uma coisinha aí, desculpe o tempo, mas é interessante que me lembrei agora. Eu fui lá no velório outro dia, e aí no velório, né, alguém me perguntou para mim assim, nossa, mas será que os espíritos tem gente aqui ainda? Então eu lembrei de uma colocação do Chico, não é um negócio, o Chico falou isso daí, ele falou que ele gostava muito de vir a São Paulo visitar o cemitério da Consolação. E já fazia quase 50 anos que ele fazia isso. Ele vinha a São Paulo, tinha oportunidade, ele ia visitar o cemitério da Consolação. E lá tinha um espírito que estava ali, paradinho no túmulo dele. E o Chico conversava com ele, mas meu amigo, você deve sair, você está há tantos anos aqui. O Chico contando a história, tá? Você deve sair, não deve mais ficar aí tanto tempo, né? Resumo da conversa é que o espírito não queria sair. Ah, não, seu Chico, eu estou muito bem aqui, eu vejo um velório, vejo outro, entra um, sai outro. Então, veja bem, como esse tipo de espírito está cheio, está cheio. A gente entra nos bares, certo? Pode ter certeza que tem um montão lá esperando a pinguinha, que a gente bebe. Deixa eu dar um golinho só. A hora que eu engolir, ele está engolindo junto comigo. Entendeu? Qualquer coisa, qualquer vício, né? Então, na verdade, esse espírito não queria sair dali. O Chico foi embora, não obrigou ele a sair dali. Não sei o que aconteceu da história, porque essa história foi contada pelo Chico, ninguém acha que vai ter oportunidade de perguntar para ele o que aconteceu. Mas veja bem, está cheio de espíritos, assim, cheio. A grande maioria não sabe que desencarnou, mas a grande maioria, não é a grande maioria, como o Túlio falou lá no começo, ele botou 95%, acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Que não sabe que está desencarnado, não sabe o que está fazendo, né? Então é difícil, minha gente, é muito difícil, né? Um dos grandes problemas nisso daí é a questão de herança, né? Às vezes o espírito fica ali, nossa senhora, o que fizeram com a minha herança, e fica ali séculos. Nós temos comunicação no centro, que não é uma comunicação de 20, 30 anos. Tem comunicação ali que o espírito está ali há 150, 200 anos, na mesma situação e não quer sair. Entendeu? Então, tem casos assim. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Né? E voltando tudo que os amigos comentaram aí muito bem. Vamos fazer o melhor da nossa vida, do nosso hoje, tá bom? Bom, meus amigos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus, nosso mestre querido, que está sempre conosco, que nos ajude a compreender cada vez mais a nossa responsabilidade na presente existência. Senhor Jesus, dai-nos força, mestre querido, para que nós vençamos a nós mesmos. Eliminemos os nossos defeitos gradativamente e aproveitemos o tempo que a sua bênção nos proporciona para ganharmos em virtudes, em amor, em serviço ao próximo. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos os nossos familiares queridos e a todos os necessitados. Que assim seja. Tchau,